Gostaria de começar este vídeo com algumas perguntas. Conseguem confiar em alguém que vos mentiu? Se alguém vos mentiu e vocês sabem que essa pessoa vos mentiu, conseguem continuar a vossa relação com essa pessoa ou acabam com ela? Posso dizer-vos que assim que alguém me mente, eu passo a olhar para essa pessoa de forma diferente. Se foi uma mentira que não afeta muita coisa, talvez possa ignorar a mentira eventualmente. Mas se for uma mentira relativa a algo importante, então dificilmente irei manter a relação com essa pessoa. Eu sei que essa pessoa me mentiu sobre um qualquer assunto. Que garantia tenho eu que não me está a mentir relativamente a outros assuntos? É esse o problema com mentirosos. Assim que sabemos que estão a mentir, nunca mais podemos confiar neles ou nelas. Estas são questões extremamente importantes no contexto deste vídeo, porque vou falar de mentiras, de decepção e de intenção criminosa para provocar e criar uma guerra que já matou dezenas de milhares de pessoas. Como já mencionei em vídeos anteriores, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia não começou no dia 24 de fevereiro de 2022. Começou em 2014, quando os Estados Unidos financiaram e executaram um golpe de Estado na Ucrânia para remover o governo eleito e colocar no poder extremistas nazis. E estes nazis começaram o genocídio de russos étnicos no oeste da Ucrânia, com bombardeamentos constantes de zonas civis, com tortura, com execuções sumárias. O povo do oeste da Ucrânia começou a lutar para se defender e sem dúvida que tiveram ajuda da Rússia, mesmo que de forma limitada. E foi aqui que entraram os Acordos de Minsk, criados para tentar um caminho para a paz entre o oeste e o oeste da Ucrânia. Existiram duas versões destes acordos, uma versão em 2014 e outra em 2015. A Alemanha e a França envolveram-se nestes acordos e supostamente deveriam garantir que a Ucrânia cumpriria estes acordos. Ao mesmo tempo, a Rússia deveria garantir que o povo do oeste da Ucrânia também os cumpriria. Os acordos de Minsk incluíam os seguintes pontos: um cessar-fogo, remoção de armas pesadas das frentes de batalha, libertação de prisioneiros de guerra, reforma constitucional na Ucrânia para permitir autogovernação ao Donbass, devolver o controle da fronteira ao governo ucraniano. Porém, nada disto foi respeitado pelo regime ucraniano e nem a Alemanha e nem a França quiseram saber disso. Como já vos mostrei em vídeos anteriores, o regime ucraniano começou a implementar medidas para banir a língua russa da Ucrânia, para ativamente perseguir quem falasse russo, para bombardear áreas civis e aterrorizar os ucranianos do oeste. Com efeito, os acordos de Minsk nada fizeram para mudar a situação e, de facto, o regime ucraniano chegou mesmo a escalar as suas políticas genocidas e fascistas. O resultado destas políticas genocidas e fascistas do regime ucraniano: 14 mil pessoas mortas desde 2014. Mas há mais para dizer relativamente aos acordos de Minsk, porque em junho de 2022, Petro Poroshenko, o antigo presidente da Ucrânia que assinou estes acordos, disse que nunca os quis implementar. Para ele, os acordos de Minsk eram apenas uma forma de enganar a Rússia e ter tempo para construir o exército ucraniano e receber armas dos Estados Unidos e Europa para eventualmente começar uma guerra com a Rússia. Estes comentários por si só já são explosivos, porque Petro Poroshenko admite que assinou um acordo de paz que nunca tencionou seguir. De facto, ele admite que este acordo de paz para a Ucrânia apenas representava um caminho para a guerra com a Rússia. Admitir isto já é criminoso. Poroshenko usou um acordo de paz para enganar a Rússia e para preparar uma guerra com a Rússia. É ainda mais criminoso quando consideramos as consequências desta mentira e decepção. 14 mil pessoas mortas desde 2014, quando era suposto a Ucrânia seguir o acordo de paz que assinou. Mas isto não acaba aqui, porque no final de 2022, Angela Merkel, uma das líderes europeias que assinou os acordos de Minsk, confirmou que a Alemanha também só assinou o acordo de paz para enganar a Rússia e que nunca teve a intenção de o cumprir, porque apenas servia para dar tempo à Ucrânia para construir o seu exército e começar uma guerra com a Rússia eventualmente. Por outras palavras, Merkel e a Alemanha não queriam paz, enganaram a Rússia para preparar a Ucrânia para a guerra. Algum tempo depois, François Hollande, o outro líder europeu que assinou os acordos de Minsk, confirmou o que Poroshenko e Angela Merkel disseram. A França também não queria paz e assinou os acordos de Minsk para enganar a Rússia e dar tempo à Ucrânia para preparar uma guerra com a Rússia. Não sei se estou a ser claro o suficiente, porque este é um dos eventos mais reveladores da nossa história. Estes líderes de nações europeias, aqueles que tanto falam de valores e princípios, que tanto falam de prosperidade e paz, aqui estão eles a mentir e a enganar a Rússia, de modo a dar tempo à Ucrânia para preparar uma guerra com a Rússia. Espero que entendam a gravidade da situação, porque esta mentira e decepção de Angela Merkel, François Hollande e Petro Poroshenko já teve como consequência a morte de dezenas de milhares de pessoas.
Homens, mulheres, crianças, todas mortas porque os líderes europeus não quiseram paz, mas sim uma guerra e mentiram para chegar a esse ponto. De facto, foram ainda mais longe, pois ligaram o cumprimento dos acordos de Minsk às sanções que aplicaram à Rússia em 2014, alegando que apenas quando os acordos de Minsk fossem cumpridos é que as sanções contra a Rússia seriam removidas. Mas como já vos mostrei, nenhum destes líderes europeus que assinou os acordos de Minsk os queria cumprir. Portanto, as sanções contra a Rússia nunca seriam removidas, ou seja, foi apenas mais uma mentira por parte dos líderes europeus. Recentemente, Zelensky também disse que nunca quis cumprir os acordos de Minsk, apesar de ter sido eleito com uma campanha pela paz, de modo a acabar a guerra com o Donbass. Podem ver neste vídeo como Zelensky se ri enquanto Putin fala sobre os acordos de Minsk, algo que mostra que, tal como Poroshenko antes dele, Zelensky não tinha qualquer intenção de cumprir os acordos de Minsk. Ele também não queria paz e a sua campanha pela paz com o Donbass foi também uma mentira. Tendo dito tudo isto, volto às questões que vos coloquei no início deste vídeo. Confiam em alguém que vos mentiu? Podem confiar em alguém que vos mentiu e as consequências dessa mentira foram as mortes de dezenas de milhares de pessoas? A resposta é claro que não. Não se pode confiar em pessoas que mentem desta forma e sobre algo tão importante. Não se pode confiar nos líderes europeus. A sua palavra vale nada. A sua assinatura vale nada. Isto é um crime muito, muito sério. E Angela Merkel, François Hollande, Petro Poroshenko e Volodymyr Zelensky deviam estar atrás das grades neste momento. Mas é aqui que a situação piora. Não só não estão atrás das grades, como duvido que alguma vez venham a estar. Na verdade, estão a ser congratulados por terem enganado a Rússia. Algo que mostra bem como a maior parte da Europa está cheia de pessoas sem valores e princípios que estão dispostos a mentir e enganar outros para conseguir o que querem. Estes são os verdadeiros valores europeus que tanto ouvimos falar. Mentiras, decepções, criar guerras e genocídios e ficar felizes por isso. E no que me diz respeito, isto também mostra a decadência da sociedade e cultura europeias. Não houve qualquer ultraje devido a estas admissões por parte de Merkel, Hollande, Poroshenko e Zelensky. Há sim, de facto, aplausos. Quando Zelensky visita outros países europeus, é recebido como se tivesse atingido a paz mundial, quando na verdade ele sabotou a paz e ajudou a criar uma guerra. Esta é sem dúvida uma das coisas mais nojentas que vi na política. E já vos mostrei outros exemplos do nojo da política em Portugal, quando António Costa, o primeiro-ministro socialista, disse que 2017 foi um ano saboroso, quando na verdade foi o ano mais mortífero da história de Portugal em termos de incêndios florestais. Mais de 120 pessoas morreram, muitas graças às políticas e incompetência do governo socialista, mas para o primeiro-ministro português foi um ano muito bom, um ano saboroso. E isto já foi ultrajante o suficiente, e pelo menos António Costa deveria ter sido demitido. Mas na realidade, nada aconteceu, porque Portugal e o povo português não têm quaisquer valores, não têm quaisquer princípios. Tendo em conta os 120 mortos em Portugal em 2017 e o comentário asqueroso de António Costa, que já foi muito, muito mau, a mentira e decepção que Merkel, Hollande, Poroshenko e Zelensky criaram já resultou em mais de 200 mil mortos. Estes líderes europeus criaram uma guerra e nada lhes acontece. Não têm qualquer consequência. Se a Europa e os europeus tivessem valores decentes, estas pessoas estariam presas. Mas a Europa e os europeus não têm quaisquer valores e por isso estes criminosos não são presos. Estão de facto em posições de poder e de admiração. A Europa está perdida e tenho vergonha de ser europeu porque estes não são os valores com os quais me identifico. Espero que tenham gostado e até à próxima.